preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Levante suas mãos e Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. E louvarei é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Cante como uma oração para o Senhor essa canção. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força desfrutar, o Teu anjo vai. Levante suas mãos e declare: e Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei meias tentações. É mais que estratégia. Posso não ver, Senhor, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto. Como um profético, toda a igreja, vamos cantar novamente. O Senhor está e Te adorar é o que sustenta-me. E eu não vou perder a guerra. Te louvarei meias tentações. É mais. Eu posso não ver
não falha, não. Meu Deus não falha, Deus não... Vamos com as palmas! Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus não falha, Deus não falha, não. Meu Deus não falha, Deus não falha, não. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus não falha, Deus não falha, não. Meu Deus não falha, Deus não falha. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus não falha, Deus não falha, não. Meu Deus não falha. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. E leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua guia-me, Senhor, e guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. E leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Levante suas mãos e fale isso pro Senhor. Guia-me e guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. E leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. E tu és meu, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Aplauda o Senhor mais forte que você puder. O Senhor é digno, Ele é santo, Ele é exaltado, Ele merece. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja? Quantos estão aqui felizes essa noite? Tem ninguém feliz aqui não? Ah, misericórdia, o povo de Deus tem que ser o povo mais feliz dessa terra, amém? E agora, nosso momento irresistível. É agora o momento que você pode pegar o seu celular. É as crianças antes? Então, peraí, gente, eu inverti. Desculpa aí. As crianças podem vir aqui na frente, nós vamos orar. Lembrando aos pais que hoje as crianças que vão participar é de 4 a 10 anos, porque tem uma programação especial para elas lá na igreja de crianças, tá bom? Então, abaixo dessa idade, ou fica aqui com o papai e a mamãe no culto, ou pode crianças pequenininhas ir para o berçário, ok? Então, vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida de cada criança que está aqui. São os nossos futuros homens e mulheres de Deus dessa igreja, amém? Pastores, missionários, levitas, que o Senhor vai abençoar a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida de cada criança que está aqui agora. Nós abençoamos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que a Tua palavra entre no coração delas, ó Deus. E eu declaro que serão futuros homens e mulheres do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora sim, momento irresistível. Pessoal, agora pega o seu celular, marca lá, @IBMG de Caldas Novas, hashtag Minha Igreja Irresistível, tá ali, ó. Vamos compartilhar. Compartilha a foto aí com a sua família, todo mundo. Você sabe que eu gosto de fazer uma foto aqui de cima de todo mundo com picolé, né? Então todo mundo pega aí, vamos apontar o picolézinho aqui. Cadê o som, igreja? Solta o som, momento feliz. Isso aí, todo mundo pegando picolé. Vamos fazer aquela selfie. Vamos fazer por alas, viu? Quem já pegou aí? Quem já pegou? Não estou enxergando todo mundo. Pessoa quer ficar sem óculos, não enxerga. Pessoal, que já pegou. Todo mundo mostra o picolé aqui, ó, dessa sessão. 1, 2 e... Ei, agora eu vou pro lado de cá. Vamos lá. 1, 2, 3. Olha aqui, pessoal, para ficar bonito na foto. Pessoal de cá. Agora eu faço com todo mundo. Vamos lá. Todo mundo mostrando picolézinho aí, ó. Aê. Aqui tá só a Stephanie de picolé. Mostra o picolé aí, gente. Mostra o picolé. Aê. Agora eu vou fazer uma selfie, né? Que eu não sou boba, eu tenho que aparecer. Cadê? Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 e... Aê! Glória a Deus por esse momento especial. Gente, por que a gente fala para marcar e compartilhar? Muita gente, às vezes, é pega pelo picolé, né? É uma maneira de você evangelizar. Quem não sabe, eu aceitei Jesus quando minha mãe me chamou para tomar um sorvete, para ir para a igreja. Então, foi assim que Jesus me acertou. Então, você mostrando lá, né, hashtag... Por que a igreja do picolé? É uma estratégia de você trazer seu amigo, tomar um picolé e ser incendiado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Nosso pastor Judásio agora está com a palavra. Deus te abençoe. Espera aí, gente. Me incumbiram de fazer mais coisa aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Queridos, é o seguinte, quem tiver a carteira A, né, é isso? Carteira A, procura a Stephanie, balança a mão ali, carteira de moto, né, Stephanie? É isso? Então, para falar sobre um trabalho, certo? Serviço. Quem quiser participar da cantata aí de Páscoa, que vai ocorrer no mês que vem, procura a Natália, a gente ainda está com vagas disponíveis para você ser usado pelo Senhor aí. Vem ensaiar, está tendo ensaio nas quintas-feiras, ok? Então, você é nosso convidado especial para fazer parte da nossa cantata, ok? Outro recadinho. Todo dia da semana, de segunda a sexta, nós temos a oração aqui no prédio da igreja, 7 horas da manhã, com a nossa intercessora Ângela. Cadê ela? Está ali, né? Venha fazer parte, venha interceder pela sua família, pelo seu GC, pela igreja do Senhor, que nós estamos colhendo e vivendo muitos milagres. Amém? Glória a Deus. Acho que agora foi tudo, né?
E das crianças, né? Nós temos um aviso que vai ter um QR Code para vocês que é pais ficarem por dentro do que está acontecendo na salinha, dos eventos das crianças, igreja de crianças, né? Escaneie o QR Code e faça parte do grupo das crianças da igreja. Amém? Glória a Deus. Agora sim, pastor Judas. Eita glória! Quantos estão felizes nessa noite, meu irmão? Glória a Deus, Deus é bom. Tem um aviso também, todo sábado, 7 horas da noite, a gente tem um culto poderoso de jovens aqui. Quantos foram abençoados aqui que estavam aqui ontem? A unção de Deus, o céu desceu aqui, amém? E tem sido assim, sábado após sábado, graças a Deus. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Coloca para mim aqui João 15, do verso 1 ao 12. Quão maravilhoso é poder compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor. É muito bom estar aqui. Eu me sinto sempre muito amado por essa igreja maravilhosa desde quando cheguei aqui em Caldas Novas. Vamos lá? João 15, do verso 1 ao 12, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Próximo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, nessa noite por esse culto maravilhoso, Pai. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor leve nossa mente cativa ao Senhor, e que toda voz contrária à sua seja emudecida agora em nome de Jesus. Pai, que não seja mais eu, mas que seja o Senhor através de mim, e que essa palavra ela venha dar frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Meu irmão, o Senhor nos chamou para dar fruto, e graças a Deus, essa é uma igreja frutífera, amém? Você faz parte disso. O Senhor nos chamou para a gente cuidar de pessoas, ganhar pessoas e dar esses frutos. E nós precisamos entender que tanto o ramo que dá fruto, como aquele que não dá fruto, eles estão conectados na mesma videira. Porém, aquele que der fruto, a Bíblia, aquele que não der fruto, ele será cortado e lançado fora. E aí, dentro disso, eu queria trazer uma palavra para você com um tema, a igreja de segunda-feira. É muito importante. Eu quero falar de algumas características da igreja de segunda-feira, porque a primeira característica da igreja de segunda-feira é que ela ama a Jesus. É necessário que a gente ame a Jesus não só com as nossas palavras. É muito fácil nós sermos cristãos aqui na igreja. É muito fácil, sim ou não? No ambiente de glória aqui, unção, louvor, a gente levanta a mão, a gente adora, mas o desafio real, ele não está em estar aqui no culto adorando ao Senhor. Ele está lá fora, na segunda-feira, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, na sua escola. É lá que você precisa demonstrar o seu amor por Jesus. É lá que as pessoas precisam enxergar em você Jesus. Ele deu o mandamento que a gente ame um ao outro, como Ele nos amou. Olha o que diz em 2 Timóteo 4, 2 e 4.
Coloca para mim, por favor. Nenhum soldado em serviço, não é isso, desculpa. 2 Timóteo 4, 2, capítulo 2, versículo de 2 a 4. É isso mesmo? Obrigado. Que pregue a palavra, insista que seja oportuno, que não corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não. Na minha versão, está assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O Senhor te chamou para você pregar a palavra em tempo e fora de tempo, em todos os lugares que você estiver inserido. Você precisa demonstrar, nós precisamos demonstrar o nosso amor por Jesus. Sabe, Jesus falou para Pedro: ei Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por causa daquela pergunta. Mas ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus disse para ele: então Pedro, apacenta minhas ovelhas. Sabe, o mandamento de Jesus para mim e para você é que a gente vá e faça discípulo de todas as nações. É necessário que a gente demonstre o nosso amor por Jesus, não só apenas vindo aqui no culto, isso é muito importante. Nós não fazemos parte dessa geração desigrejada que fala que tudo bem ficar em casa. Não, a Bíblia diz que nós não deixamos, que a gente não deixe de congregar, como é costume de alguns. Precisamos demonstrar o amor a Jesus, cuidando de pessoas sim, amando pessoas sim, porque nos dias de hoje, muitas vezes, você tem uma pessoa do seu lado e ela está passando todo tipo de sorte, de situação difícil. Ela está ali passando dificuldades, e muitas vezes você é a resposta de Deus para ela. Mas às vezes nós não nos levantamos e não fazemos aquilo que é preciso fazer. Não é só com palavras, é necessário que haja atitude. É necessário que a gente pregue a tempo e a fora de tempo, para todo tipo de pessoa. Ah, mas pastor, eu amo Jesus, mas, sabe, eu acho que eu não tenho nada para falar com as pessoas. Tem sim. Você tem uma história. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Sim ou não? Quantos aqui foram salvos? Quantos aqui são salvos? Então você tem uma história para contar. Jesus te salvou, Jesus te resgatou, Ele te tirou de algum lugar. Eu fui tirado das drogas, do vício, eu sei de onde eu vim, eu tenho algo para falar, mas você também tem. Então não se ache incapacitado de falar. Abra a sua boca, deixa que o Senhor te use da maneira que Ele quiser, na sua simplicidade, do seu jeito. Você de fato não precisa ser consagrado pastor para pregar. Você não precisa ser um pastor para cuidar de pessoas. Tem gente que acha que só pastor tem que cuidar de gente. Não é não, gente. Isso é para todos. Todo mundo está habilitado para cuidar de alguém. A segunda característica de uma igreja, da igreja de segunda-feira, é que ela era uma igreja que não dorme. Coloca para mim Romanos 13, verso 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sabe, infelizmente nos dias de hoje, existem muitos lugares, muitas igrejas, em nome de Jesus aqui não tem ninguém dormindo, amém? Mas existem muitos crentes que estão dormindo. Muitas coisas têm acontecido por aí, pelo mundo. Muitas coisas estão acontecendo no nosso país. Olha o que está acontecendo na política. Olha o que está acontecendo na justiça brasileira. Para mim está um caos. Mas o problema é que nós,
como cristão, não nos levantamos e oramos pelo nosso presidente. A gente não está orando pela justiça brasileira. A gente está acomodado, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Sabe por quê? Porque a água ainda não tocou em você. Porque ainda não chegou na sua casa, porque você está conseguindo trabalhar, você está recebendo seu salário direitinho, você está pagando as suas contas, nada atrapalhou ainda, mas a gente precisa acordar agora. E eu não estou falando isso só em relação à política, eu estou falando em todas as áreas das nossas vidas. Tem muito crente dormindo espiritualmente, ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não jejua, ele não está assíduo na igreja, ele não está conectado com nada. A nossa igreja tem um monte de ministério. E se tem uma coisa que a gente precisa nesse lugar, é de trabalhadores. Pessoas que queiram servir ao Senhor de alguma forma. E eu não estou dizendo aqui, nem acusando ninguém, mas eu preciso dizer que nós precisamos nos levantar e acordar. Entender que as coisas espirituais, elas são tão reais quanto as materiais que a gente toca. Tem muita gente morrendo, indo para o inferno todos os dias. E tem muita gente dormindo. É necessário que a gente acorde. E eu creio que hoje é um dia em que o Senhor vai nos levantar, vai nos despertar e vai fazer algo maravilhoso, amém? A terceira característica da igreja de segunda-feira é que ela era uma igreja viva e cheia do Espírito Santo de Deus. Coloca para mim, por favor, em João 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse. Coloca para mim agora Joel 2, 28 a 29. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. É tempo de buscar ser cheio do Espírito Santo. Sabe, a gente não vai conseguir fazer nada se a gente não for cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer a boa obra. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Quantos aqui tem promessa? Você tem promessa? Você vai viver coisas grandes em nome de Jesus? Você precisa do Espírito Santo para isso. Eu posso ter toda a eloquência do mundo, mas se o Espírito Santo não estiver comigo, as minhas palavras não geram nada, não muda a vida de ninguém em nada. Eu posso ter a melhor técnica vocal, mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, a minha adoração, a minha música, a minha canção não muda ninguém. Então é necessário que a gente entenda que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo em todo momento, a todo tempo. Precisamos cultivar esse momento maravilhoso que a gente cria aqui, esse ambiente maravilhoso, quando a gente está adorando e a glória do Senhor vem. Eu não sei vocês, mas aqui no sábado, todo sábado, meu irmão, vem uma glória, um peso da unção de Deus. Na hora do louvor, a gente está passando quase 1 hora de louvor agora, e glória a Deus por isso, que aumente mais. Se possível, Senhor, que diz que não tenha nem a palavra, que as pessoas sejam embriagadas no Espírito Santo, e que não fique um de pé. Eu estou sonhando com isso. Estou sonhando também quando as pessoas vão sair correndo dos seus lugares pela cidade para vir para cá, porque a presença de Deus está aqui. Mas a gente precisa cultivar isso, dia após dia. Pastor, mas como que eu cultivo essa presença do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus não é uma força, ele é uma pessoa. E você precisa começar a desenvolver o relacionamento com Ele. Quantos aqui tem amigos? Existem pessoas que às vezes, se a gente não dá uma forçadinha, a gente não faz amizade. É assim ou não é? A gente tem que dar uma forçadinha. A gente tem que dar uns passos a mais, porque a gente gosta da pessoa, a gente quer estar perto dela. Não que o Espírito Santo de Deus seja assim, mas muitas vezes você vai buscar, e pode ser que tenha vezes que você não sinta nada. Pode ser que tenha vezes que você não vai sentir nada, nenhum arrepio, nada de nada. Mas o segredo é não parar. Porque eu lembro que quando
eu estava ali nos meus 16 para 17. O meu sonho era ser batizado com o Espírito Santo. E eu falei, Deus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. E um dia eu estava muito mal, eu estava com uma gripe, e homem gripado não serve para nada, irmão. É ou não é? Homem gripado, acabou, você deixa ele na cama lá, que está tudo certo. E eu falei, cara, eu não vou para o culto hoje. Não vou não, estou dor de cabeça, o corpo pesado, meio tonto. Eu falei, quer saber, eu vou em sacrifício de louvor. Mas Senhor, eu quero te pedir, derrama o teu Espírito sobre mim. E eu fui para a igreja. E nesse dia foi um missionário pregar, era a igreja do Gama, lá quando o pastor Paulo Henrique ainda não tinha sido consagrado pastor. A gente saiu da célula para essa igreja. E eu lembro que o pregador estava pregando e ele falou assim, ele olhou para mim e falou, ei jovem, antes de você sair de casa, você disse para o Senhor te encher do Espírito Santo. Ele manda te dizer que ainda essa semana você vai ser cheio do Espírito Santo. E eu falei, uau. Eu até esqueci que eu estava gripado. A energia voltou, dor de cabeça foi embora, tontura foi embora. E aí eu cheguei em casa e eu falei, meu irmão, Deus prometeu, eu vou ser cheio do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Tá, tenho que orar, jejuar? Beleza, eu vou fazer isso. E aí eu tracei o que eu ia fazer. Mas eu coloquei na Rede Gênesis, na TVzinha, eu deitei, como se esse aqui fosse o meu sofá, eu botei um colchão solteiro aqui, deitei, a televisão era ali, e eu deitei de costa. E aí, de repente, o jeito que eu consigo explicar é um zumbido, mas não é um zumbido irritante, era uma coisa muito gostosa, uma presença maravilhosa, entrou lá na sala, e parecia que ia fazer assim, era essa a sensação que eu tinha, e foi aumentando, e eu tentava abrir o olho assim, ó, não abria o olho, eu tentava gritar, não conseguia falar em nada, de repente eu senti uma mão me virando, e eu tenho certeza que era Jesus. Ele falou, hoje eu derramo sobre você o meu Espírito. E aí foi continuando, demorou alguns segundos ali, aí parou aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa, depois que aquilo aconteceu, se eu era doido, eu fiquei doido e meio. Não, doido e meio é pouco. Eu fiquei 3 vezes mais doido do que eu era. Foi quando eu comecei a fazer um propósito com meu amigo. 7 dias, 3 horas da manhã, de madrugada, indo buscar ser cheio do Espírito Santo ainda mais. E quando as pessoas me encontravam no meio da rua, eu encontrava drogado, bêbado. E como eu estava cheio do Espírito Santo, eu e meu amigo, eles vinham e ficavam endemoniados na nossa frente. A gente colocava a mão na cabeça, sai agora em nome de Jesus. Parecia que o cara não tinha bebido uma gota de álcool. É isso que acontece se você for cheio do Espírito Santo. As pessoas vão começar a olhar para você e reconhecer a glória do Senhor sobre a sua vida. Quando Moisés foi conversar no monte com o Senhor face a face, o que aconteceu, igreja? O rosto dele ficou cheio, coberto pela glória de Deus, brilhava. Se você começar a buscar ser cheio do Espírito Santo, é isso que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo sobre você, e elas não vão nem saber por quê, mas elas vão olhar para você e falar, cara, essa pessoa tem algo diferente. Stephanie, você tem algo diferente. Eu vou chegar perto da Stephanie, ela tem algo diferente, eu quero ser igual a ela. As pessoas começam a ser atraídas, mas não é pela sua capacidade, não é porque você é bom ou bonito, é simplesmente porque a glória de Deus está sobre a sua vida. Quando a igreja de Deus, ela é cheia do Espírito Santo, ela faz a vontade de Deus, ela é unida e amorosa, envolvida com o reino de Deus, envolvida com a missão dada por Jesus, de pregar o Evangelho. Ela é desprendida dos valores materiais, cuidadosos com o irmão e necessitados, e cheio da graça de Deus em todos os sentidos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você for cheio do Espírito Santo, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Sabe aquilo que você tem dificuldade hoje? O Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar, ele vai desenvolver em você o caráter de Cristo. Me lembro que uma das coisas que eu fazia, era eu pegava o meu violão, e eu ia ali no intervalo da escola, eu pegava minha Bíblia, meu violão, eu ia tocar e eu ficava ali o intervalo inteiro adorando o Senhor. E os meus amigos ficavam falando, lá vai o pastorzinho maconheiro, ó. Lá, já vai ele doido, ficar tocando louvor lá atrás da biblioteca. Que moleque é maluco. Um dia desse estava aqui fumando maconha, agora fica ali pagando de santo. Era isso que eu ouvia. Mas na hora que as coisas apertavam na vida desses meus amigos, quem que eles procuravam? Pastorzinho maconheiro, segundo o que eles falavam.
as pessoas vão começar a buscar em você a resposta para aquilo que elas estão precisando. O Senhor quer te levantar, quer levantar você, independente da sua idade, independente de capacidade. O Senhor quer que você esteja disponível e obediente para que Ele faça na sua vida. Não é por capacidade, não é por ser bom ou por ser, sei lá, consagrado, pastor, alguma coisa. É por você se colocar à disposição dEle para que Ele faça. E o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar da maneira que Ele quiser. O Espírito Santo de Deus, Ele distribui os dons para as pessoas conforme Ele quer. Quais dons você tem buscado? Quais dons vocês têm buscado para servir o Senhor? Porque dom, nada mais, nada é do que você vai servir ao Senhor. Não é só para você usar ao seu prazer. Não, na verdade, isso não vai acontecer. Quando você tem um dom, você serve. Eu sei porque o meu pastor, ele tem um dom de discernimento de espírito. Quem aqui já mandou sonho para ele aí? Levanta a mão, por favor. Isso só daqui de Caldas. Fora as pessoas de Brasília, de outros estados aí, até país que manda para ele sonho. Precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele não vai permitir, Ele não vai deixar você tomar nenhuma decisão errada na sua vida. Muitas vezes a gente pega caminhos achando que é bom, achando que é de Deus, e a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bênção, mas no final é o quê? Maldição. Muitas vezes a gente toma esses caminhos, porque a gente não ora, a gente não pergunta, Espírito Santo de Deus, qual caminho eu devo tomar? Qual emprego eu devo aceitar? Qual proposta eu devo fazer aqui? Qual negócio eu vou injetar o meu dinheiro? Muitas vezes a gente não pergunta, e Ele tem a resposta. Só que algumas vezes a resposta dele não vai ser a resposta que você está querendo. Às vezes você vai perguntar, Ele vai te falar. A grande diferença vai estar se você vai obedecer ou se você vai fazer aquilo que você quer. Lembro que há muitos anos atrás, eu cheguei na igreja e eu estava lá apaixonado por uma varoazinha que tinha lá. Eu, Senhor, se for ela, Deus, fala comigo, papai. 16 anos, misericórdia. 16 anos pensando em casar. Tá bom, né? Eu, Senhor, será que é ela? Será que é ela? Orando. E aí Deus falou comigo. Não é ela. Você acha que eu quis fazer o que na hora? Eu quis, não, vou obedecer agora. Se não é ela, tá tudo bom. Eu estava apaixonado, irmão. O que eu quis fazer? Eu quis obedecer ao Senhor. Aí eu falei, pastor, olha isso e isso. Deus falou comigo, pastor. Aí, negão, se Deus falou, está falado. Então, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus vai falar para você aquilo, não é uma coisa que te agrade, mas é aquilo que é necessário para a sua vida. Então, nós precisamos nos levantar como uma igreja cheia do Espírito Santo, porque, gente, a gente precisa alcançar as pessoas lá fora. De vez em quando eu vou fazer uma visita e às vezes eu acompanho algum jovem que tem problema com vício severo. Vício com droga, vício com bebida. E é muito difícil você lutar contra esses vícios. Mas a resposta para essas pessoas vencerem está em mim e em você. Está em mim e em você. Às vezes a pessoa pode não corresponder no momento, mas qual é o mínimo que a gente tem que fazer por ela? Orar. Vamos orar. Porque a Bíblia diz que se Jesus libertar, verdadeiramente é o quê? Livre. Se Jesus te libertar, meu irmão, verdadeiramente você é livre. Então, precisamos nos levantar como uma igreja cheia do Espírito Santo. E, meu irmão, queria te chamar para ficar de pé, só para parecer que está acabando. Eu acabei de terminar a introdução. Vamos prosseguir. Eu não sei quantos de vocês têm desejado ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é tão apaixonada por Jesus, que não importa onde ela estiver, ela vai falar dele. Ela vai procurar algum jeito para jogar Jesus nas pessoas que não têm ele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai querer a todo custo fazer a vontade de Deus, vai querer a todo custo agradar o Senhor. Ela vai ser inimiga do pecado e ela vai ter prazer em fazer a vontade do Senhor. Eu não sei se você quer isso.
Eu não sei se você tem desejado isso, mas hoje eu creio que o Senhor tem chamado eu, você, tem chamado homens e mulheres, jovens e crianças, para ser pessoas que amam a Jesus acima de todas as coisas, que não estão dormindo, entende a necessidade do reino de Deus. E o Senhor tem chamado as pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo. E eu quero te chamar aqui hoje no altar, se você quiser, se você sentir à vontade, se você sentir no seu coração. Sabe, a Bíblia fala que os campos já estão prontos, mas poucos são os trabalhadores. O Senhor quer contar com a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. E se você sente que essa chamada é para você, vem aqui na frente. Olha, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser a resposta de oração de alguém. Talvez tenha alguém perdido por aí. Talvez, se Deus quiser me usar, eu quero. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele não chamou os melhores daquela época. Ele chamou aqueles que aceitaram e abriram mão de suas vidas. O Senhor tem grandes promessas para essa igreja. Nós vamos trazer uma revolução do Espírito nessa cidade. Tem muita gente para ser alcançada, mas o Senhor decidiu contar comigo, com você. Então, se você sente que isso é para você, vem aqui na frente. Eu quero orar por você enquanto o ministério de louvor está cantando, meu irmão. Oferece a sua resposta ao Senhor aí no seu lugar. Oferece a sua resposta para o Senhor aí no seu lugar. E deixa o Espírito Santo de Deus tocar a sua vida hoje. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, e eu sou todo teu. Tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir.
tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Senhor Jesus, apresento diante do Senhor a tua igreja, o teu povo. Senhor, que verdadeiramente o Senhor levante nesse lugar homens e mulheres que estão dispostos, Senhor, a fazer aquilo que é a tua vontade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão se levantar para ser tuas testemunhas em todos os lugares. Senhor, que o Senhor derrame o teu poder, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre cada um dessas pessoas, e que elas possam desenvolver mais sede, mais fome da tua presença. Deus, levanta aqui guerreiros e guerreiras que vão combater o bom combate, guerreiros e guerreiras que vão sair por essa cidade espalhando o teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer nesse lugar. Grandes coisas o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Eu creio, Deus. Se você crê nisso também, meu irmão, aplauda Ele bem forte. Queria que todo mundo levasse a mão no seu coração junto comigo e fizesse uma oração. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Sabe, nessa noite eu queria que todos ficassem de olhos fechados. Você está aqui nessa noite não é por acaso. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. O primeiro passo para você começar a viver uma vida com Deus plena é reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria perguntar para aquelas pessoas que pela primeira vez fizeram essa oração entregando a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Sabe, meu irmão, lá atrás, quando eu tinha os meus 15 anos, eu precisei fazer essa entrega. E eu fiz essa entrega diante dos homens também. É necessário, a Bíblia diz que se você reconhecer Ele aqui na terra, diante dos homens, Ele vai te reconhecer também diante de Deus. Então, se você fez essa oração e quer entregar a sua vida hoje pela primeira vez, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Talvez também, por algum motivo que não nos importa, você já andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou, se esfriou. Mas hoje você quer dizer: Jesus, eu quero voltar, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero fazer a diferença não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas. Levanta a sua mão, irmão, eu quero orar por você. Talvez a sua libertação, a sua cura, o seu milagre vai começar a partir disso. Então eu vou perguntar pela última vez: você que está entregando a sua vida pela primeira vez, ou quer voltar, levanta a sua mão. Glória a Deus, amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém que quer entregar ou voltar para o Jesus hoje?
Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu quero dizer para vocês que por causa dessa decisão de vocês, está tendo festa no céu. De tudo que aconteceu aqui, foi para esse momento. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, meu irmão. E glória a Deus pela decisão de vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês têm alguns direitos a partir de agora. Porque quando a gente aceita Jesus como seu Salvador das nossas vidas, a gente tem direito. E o primeiro direito é o direito de ter uma nova vida, um novo começo. Seus pecados foram perdoados, meu irmão. Jesus pegou tudo e jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Então, por favor, não se lembre também. Você tem outro direito. É o direito de ter um nome escrito no livro da vida. Que se o Senhor te chamar hoje, você tem céu garantido. Glória a Deus por isso. E o terceiro direito, esse você vai experimentar aqui agora, é o direito de ter uma nova família. Eu queria que você olhasse para trás e visse sua família. Acompanhar os irmãos aqui, ó, para vocês receberem um presente, uma oração, um abraço bem gostoso. Segue a irmã aqui, por favor. Momento de consolidação, amém? Glória a Deus, pode se sentar. Como eu dizia mais cedo, eita glória, né? Que palavra abençoada do pastor Gildásio, a gente cedo conversando, né, pastor Gildásio? Ele comentou comigo que depois que o óleo desceu, parece que a unção foi dobrada. E daqui para frente é super abundante mesmo sobre a sua vida, sobre a sua família, viu? E queria dizer para você que é jovem e tem o prazer, o privilégio de vir aos cultos de sábado, aproveita e cola nesse pastor, porque, como dizia o pastor Ricardo, aproveita enquanto eu estou perto, né? Porque na hora que levar para as nações, eita glória, você vai se arrepender de não ter ficado junto. Então aproveita cada momento, cada culto, cada palavra, porque com certeza o óleo está descendo ali, viu? Amém? Glória a Deus. Vamos ter um momento especial agora, que é dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero ler com vocês Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E também quero compartilhar Lucas 6, 38, que diz: deem e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Então, queridos, eu queria desafiar você nessa noite a ter um coração grato ao Senhor. Sabe, a gratidão, ela favorece o coração do Senhor para superabundar sobre você. Quantos aqui já colheram algo que plantou em Deus? Amém? Já colheram. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha alegria, porque eu me alegro com a pastora Carol, o pastor PH, porque ela sempre quando tem oportunidade, ela testemunha, né, que ela semeou, por exemplo, todos sabem que ela já semeou carro na igreja lá de Brasília, né? E tantas outras plantações que ela fez. Ela está de férias, para quem não está vendo ela e o pastor PH, estão nos Estados Unidos porque ganharam essa viagem. Mas por que eles ganharam? Porque eles semearam, amém? Ganharam a viagem para Porto Seguro. Por que ganharam? Porque semearam também. Então, irmãos, esse é o ano de romper da nossa igreja. E só vai romper quem se apoderar dessa palavra, dessa promessa. Quantos aqui tem promessa para a sua vida? Amém? Eu também tenho promessa para a minha vida. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai transbordar os seus celeiros a 30, 60, 100 por um, que você vai ter para dar e não tomar emprestado. Amém? Então, atrás da sua cadeira tem um envelope. Quem for ofertar ou dizimar, pode pegar, tem um QR Code na tela também. Coloca para cima assim, nós vamos orar abençoando.
E quem não tem hoje, porque fim de mês, tudo mais, não recebeu, faz assim com a mão, para que o Senhor também te abençoe. Independente, hoje eu não tenho, o Senhor vai abençoar. Ele não está condicionado ao que você tem e o que você não tem. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele só quer a obediência sua. Amém? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e colocamos aquilo que o Senhor nos deu, nós estamos devolvendo na casa do Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, que os celeiros se transbordarão, que o Pai vai multiplicar tudo aquilo que for colocado de coração, Deus, a 30, 60, a 100 por um, que teremos para dar, mas não tomaremos emprestado, em nome de Jesus. E aqueles ainda que estão passando por algum tipo de dificuldade, que o Senhor venha ao favor, venha ao encontro de cada um, Senhor, venha, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém? E agora, com muita alegria no seu coração, pode trazer seu envelope aqui. Amém? Isso é agora, é agora. Para a direita, para a esquerda, minha frente. Direita, para a esquerda, minha frente. Virando, virando, por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Antes de acabar o culto, queria fazer um momento especial. Sobe, pastor. Oxe, vem, rapaz, vem. Para quem não sabe, amanhã é aniversário do nosso pastorzão. E nada melhor do que, antes de acabar o culto, você dar a bênção apostólica, a gente fazer um momento especial para você, orar pela sua vida. E eu queria falar palavras bonitas, para quem não sabe, há um ano e 6 meses, o pastor me chamou para morar na casa dele. Eu tava mais para lá do que para cá, né? E aí ele me chamou para morar na casa dele. E desde quando eu fui morar com ele, minha vida tem sido transformada. Queria agradecer a Deus pela sua vida. Dizer que você realmente é um pai para mim. Como eu disse, eu tenho dizido sempre, né? Que eu sou filho de pastor agora, eu tenho 2 pais. Sou filho de pastor. Eu queria agradecer pela sua vida, falar que você é muito importante para mim. Não vou falar muito, né? Porque eu já estou querendo chorar. E dizer que eu te amo do fundo do meu coração. E que você é top, você é alguém que a gente tem instruído nós jovens a ter esse amor por Cristo, a ter mais fome e sede por Ele, e tem implementado isso no nosso coração, esse ID. E queria dizer que você é top. E vamos cantar, né? Pra você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos e o parabéns pra você, nessa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Viva o Pastor Gil! Eita glória! Amém, meu irmão? Fica de pé, vamos orar. Ai, meu Deus, glória a Deus. Tá. Gente, a festinha ali das crianças vai demorar um pouquinho. Não vai demorar um pouquinho, mas ainda não acabou. Então eu quero pedir para os pais, dar uma esperadinha até terminar lá. Aí depois você vai lá buscar o seu filho, tá bom? É isso mesmo? Então, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse culto maravilhoso. Quero te agradecer por essa igreja maravilhosa. Que o Senhor dê uma semana abençoada para eles e cheia da tua presença. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre vocês hoje e para sempre. Quem crê e quem concorda, diga amém.